Agora nós vamos prosseguir com o vídeo do primeiro pré-inferior. Como todos os outros, nós vamos preencher a caixa com cera pegajosa, localizar a cúspide vestibular, sempre alinhando com os dentes adjacentes, a cúspide lingual também. Lembrando que esse sulco principal do primeiro premolar inferior, ele é deslocado para a lingual, a cúspide lingual é menor do que a vestibular. Vamos localizar e construir o cone que vai se basear a cúspide vestibular, sempre fechando o manequim de forma que a gente faça o teste da altura do cone e a localização do cone vestibular. Bem como a localização do cone vestibular, foi feita a localização do lingual e o sulco principal. Vamos fazer o cone lingual, removendo os excessos quando houver interferência oclusal no cone, e construir o cone lingual, também acompanhando o alinhamento das cúspides linguais dos dentes adjacentes. O cone lingual ele é menor do que o cone vestibular, de acordo com o conhecimento anatômico do dente que a gente tem. Não é interessante ter um cone com a ponta fina, ele tem que ficar na altura exata e a ponta não deve ficar muito fina, porque senão quando a gente colocar a cera adjacente, a ponta do cone derrete e a gente faz uma cúspide menor do que o planejado. Sempre fechando e removendo os excessos. Vamos fazer a vertente lisa e a vertente triturante, respeitando a linha aqui do sulco principal. Fazendo a vertente triturante convexa em todos os sentidos, tanto na vestibular quanto na oclusal. Vertente lisa e vertente triturante. Depois fazemos a vertente, depois que a cera da vertente triturante ela já endureceu completamente, nós vamos fazer a vertente lingual para que a gente, colocando uma cera quente aqui, ela não funda as duas se as duas estiverem quentes. Depois nós vamos fazer a vertente triturante da cúspide vestibular, vai acrescentando, sempre fechando o manequim, de forma que a gente possa localizar os pontos de contato quando a gente fecha o manequim. Então, a gente olhando aqui o alinhamento da cúspide lingual, da cúspide vestibular e a textura e a convexidade das partes das faces oclusais. Vamos acertando, tirando os excessos quando for necessário e alisando a convexidade dessas duas superfícies, tanto com o esculpidor quanto com o instrumento aquecido. Então, nós temos um contato aqui, e vamos removendo os excessos desse contato, sempre fechando o manequim para que não interfira na oclusal dos dentes. Observe fechando o manequim e testando a oclusal. Vamos fazer agora a aresta longitudinal, trazendo para o ângulo mésio-vestibular aqui, para que depois a gente consiga construir a meia vestibular. Sempre a ponta da cúspide mais alta do que a crista proximal, fazendo a aresta longitudinal da cúspide vestibular. Fecha o manequim, de preferência quando ainda a cera estiver mole, para a gente ir construindo essa oclusão sem interferência oclusal. Vai sendo removido os excessos, depois a gente vai fazer aqui a outra aresta longitudinal, essa daqui já foi corrigida. Vamos colocando a cera aqui, sempre trazendo a cera para o ângulo vestíbulo proximal, para poder dar o contorno. Fecha o manequim
para que a gente saiba onde está o contato e remover os excessos com o esculpidor. Depois a gente plastifica a cera, fecha de novo, de forma que a gente consiga fazer as arestas longitudinais e as vertentes secundárias de uma altura compatível com a oclusão. Vamos fazer agora a vertente secundária lingual, sempre levando para o ângulo, fechando o manequim para que não haja interferência oclusal, faz um lado, faz o outro, e sempre fechando o manequim para que a gente possa não permitir uma interferência na oclusão aí. Depois a cera da crista marginal, a gente aquece aqui e põe a cera azul de forma que a gente construa o contorno do dente com uma fossa proximal e os sulcos de escape do dente. Esquenta, acrescenta a cera de forma triangular, tendo uma fosseta proximal e uma crista marginal convexa. Vamos fazer o brunimento, sempre a ponta do instrumento entrando na ameia. Sempre a ponta do instrumento entrando na ameia e fazendo o contorno do dente, a ponta sempre dando o formato trapezoidal, sendo que a cervical é mais estreita que a face oclusal. Fazendo o contorno lingual aqui, depois a gente remove o excesso, a ponta do instrumento entra na proximal, dando o contorno do dente, observando sempre o alinhamento das cúspides, acertando com o Hollenbeck esse contorno das faces, para reconstruir a anatomia do dente, tanto na vestibular quanto na lingual. Ok? Vai limpando e eliminando, dando o contorno do dente com a cúspide lingual bem menor do que a vestibular, que é a característica desse dente. Fizemos ali o alinhamento das cúspides e agora vamos começar a construir a ameia vestibular e a ameia proximal. Construir. Esse é um dente mais arredondado, ele não é tão pentagonal quanto os superiores, e vamos removendo aqui, fechando sempre o manequim para a gente fazer a superfície oclusal, removendo a cera de cima do dente vizinho. Ali eu usei o Hollenbeck, o Lecron, aliás, e vamos contornando o dente, fazendo a ameia incisal, já foi feita aqui, fazendo a ameia incisal e a ameia vestibular, a gente observando que a ameia vestibular ela é menor do que a ameia lingual nesses dentes. Então vamos fazendo a ameia vestibular, a ameia lingual, dando o contorno mais ovalar do pré-molar inferior. Fazendo o contorno, limpando e polindo toda a superfície. Temos que acertar ainda esses sulcos de escape da face oclusal. Ok? Acertando esses sulcos, localizando a fosseta, o sulco de escape da crista marginal, o sulco secundário entre a vertente secundária e a principal, acertando toda essa anatomia, o contorno do dente, limpando bem, de forma que a gente tenha essa convexidade no sentido da parte interna com a parte externa do dente e uma convexidade no sentido vestíbulo lingual. Então, nós vamos aqui continuar a finalização desse vídeo daqui a pouco com um outro vídeo. E estamos construindo aqui a escultura da face vestibular com toda a inclinação, todos os sulcos, a cúspide lingual menor
e vamos limpando e polindo e acertando